Glória a Deus. Fecha os teus olhos no lugar onde tu estás. Pai, obrigado, Senhor, por este tempo que nós já estivemos aqui a adorar-te, Senhor. Obrigado, Deus, porque tu nos trouxeste aqui, tu tens uma obra para fazer na nossa vida e no nosso coração, Deus. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Deus, e que tu possas falar aos nossos corações nesta manhã de uma forma clara, de uma forma evidente, que possa provocar transformação em nós, renovação no nosso coração, no nosso espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu comecei a ficar preocupado quando a Irene estava a falar aqui, porque eu achei que ela fosse pregar a minha palavra. Ela começou a falar sobre várias coisas que eu tenho para falar hoje aqui também. Então foi já um início, uma coordenação aqui, sem nós programarmos nada, porque nós nem falámos nada sobre nada. Então Deus tem alguma coisa para falar aqui ao nosso coração. Eu estava a ler esta semana 2 de Crônicas, capítulo 5, dos versículos 7 ao 14, e houve algo que falou mesmo muito profundamente ao meu coração. Vocês sabem que nós muitas das vezes lemos a palavra e nós estamos a ler, mas não estamos a prestar muita atenção às coisas que nós lemos, aos pequenos pormenores. Eu tenho feito um exercício e eu quero continuar a fazer isso todas as vezes que eu pegar neste livro para o ler. De pedir antes a Deus, antes de começar a minha leitura, pedir a Deus: Senhor, revela-me as verdades da Tua palavra. Revela-me as coisas que estão ocultas aos meus olhos carnais, mas que com o Teu Espírito eu posso vivificar. Eu posso trazer à realidade na minha vida, posso colocar em prática na minha vida. E Deus tem trazido, desde que eu comecei a fazer essa oração, Deus tem começado a trazer muitas revelações de coisas que eu muitas vezes passei os olhos por cima e não parei para ver o que é que isto quer dizer. Porquê que é assim? Porque tudo na palavra de Deus tem uma explicação. Tudo aquilo que está aqui na Bíblia tem um motivo, tem um porquê. Não há nada que Deus tenha colocado na sua palavra que não tenha um motivo de estar ali. Então, desde Gênesis a Apocalipse, nós temos revelações de Deus para nós neste livro. Este livro é a verdade de Deus para nós. Nós já falamos muitas vezes sobre a importância da palavra de Deus, sobre a importância da Bíblia no nosso dia-a-dia. E isso é uma realidade. Cristão que não lê a Bíblia é um cristão que pega num instrumento qualquer, não sabe utilizá-lo, mas também não lê o manual, então fica à espera que algum dia o instrumento funcione. Eu e a minha esposa, quando casámos, ganhámos uma máquina de lavar roupa. E eu já contei isto aqui há uns bons anos atrás, né? No primeiro dia que nós fomos lavar roupa com aquela máquina, nós sentámos os dois no chão, a olhar para a máquina, a pensar, como é que isto funciona agora? Tinha tantos botões na máquina e nós ficámos assim. E fomos à procura do manual de instruções e não encontrávamos. E agora como é que nós vamos fazer? Aí nós tivemos que ir à internet, graças a Deus pela internet, hoje em dia, fomos à internet pesquisar o manual de instruções daquela máquina, que hoje em dia quase todos os aparelhos têm os manuais também na internet, e nós lemos o manual de instruções e entendemos como é que ela funciona. E assim é com a nossa vida. Nós fomos criados por Deus. O Criador deixou-nos um manual. Então, se tu não lês este manual, estás a perder as funcionalidades que Deus tem para a tua vida. Amém? Então, alimenta-te da palavra. Todos os dias procura buscar mais. Vamos ler então 2 de Crônicas 5, do versículo 7 até o versículo 14. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Então, nós vemos aqui, contextualizando este momento, Salomão construiu um templo majestoso para adorar a Deus. Salomão foi o rei escolhido por Deus para esta construção. Nós sabemos que o povo de Deus recebeu instruções, Moisés recebeu instruções de como criar um lugar de adoração, onde o povo pudesse sacrificar a Deus e adorar a Deus continuamente. Todos os dias eles sacrificavam, todos os dias eles adoravam a Deus. Só que, em vários momentos, esse lugar de adoração foi, de certa forma, perdido. Quando eles estabeleceram o seu próprio
lugar onde ficaram, porque eles caminharam no deserto durante muito tempo, e então eles tinham um tabernáculo, que era um templo móvel, feito com tendas, feito com tecidos, e quando eles se estabeleceram em Israel, eles perderam durante um tempo a arca da aliança do Senhor, porque ela tinha sido levada pelos seus inimigos, mas depois eles conseguiram recuperar. Mas estava colocada na tenda do encontro, a tenda de Davi, chamado Tabernáculo de Davi, onde os levitas e os sacerdotes adoravam a Deus 24 horas por dia em volta da arca. Eles ficavam ali, a arca estava dentro da tenda, eles ficavam ali a adorar, mas só os sacerdotes e os levitas é que participavam nesse momento. Então Deus traz inspiração a Davi para todas as funcionalidades que eram necessárias criar através de um templo, um lugar físico onde a glória de Deus se manifestasse e onde o povo pudesse estar a adorar e a sacrificar a Deus. Só que Davi tinha as suas mãos muito manchadas de sangue. Ele tinha morto muitas pessoas na guerra, tinha inclusive cometido um assassinato de um dos seus soldados. Isso são outras pregações que não vamos abordar aqui. Então disse, Davi, eu quero muito que o meu templo seja construído e que o meu povo me possa adorar, mas ele não vai ser construído pelas tuas mãos. Tem que ser construído pelas mãos de um filho teu, que eu vou escolher, e esse teu filho irá colecionar tudo aquilo que é necessário para construir um templo em minha honra, em minha homenagem, que eu possa ser adorado. E então, este momento aqui é o momento em que Salomão já foi o filho escolhido para construir, já tinha construído o templo, e então está a levar a arca da aliança, que simbolizava a presença manifesta do Senhor. Ele estava a levar essa arca para dentro do templo, para ela ficar no lugar onde deveria estar. Continuando. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos. Porém, de fora não se viam. Aí estão os varais até ao dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Um momento de adoração a Deus, né? Com toda a pompa, toda a circunstância. E quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Então, os sacerdotes passam por esta experiência maravilhosa. A glória do Senhor enche aquele lugar. E o peso da glória de Deus é tão forte que os sacerdotes não conseguiram ficar ali. A sua carnalidade, a sua humanidade não conseguia comportar o peso daquela glória e daquela presença ali. Então eles tiveram que se ausentar dali do lugar. Um lugar onde estava a arca da aliança do Senhor. Essa arca simbolizava a presença manifesta do Senhor. Quando Deus queria se manifestar ao seu povo naquele tempo, Ele manifestava-se ali, no lugar onde a arca estava. Em cima da arca existia uma tampa que tinha 2 querubins, feitos todos em ouro. Um apontava para o centro, o outro apontava para o centro, as asas cobriam o seu rosto, e ali, exatamente naquele lugar, naquele centrinho daquela arca, a presença de Deus manifestava-se. Eu fiquei a observar este texto, e o que me chamou muito a atenção foi o versículo 10.
Podes pôr novamente aí o 10. Ok. A parte B do versículo diz assim: nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Uma arca que manifestava a glória e a presença de Deus, não tinha nada senão as tábuas dos mandamentos. Tudo o que estava dentro daquela arca eram as tábuas dos mandamentos do Senhor. E a glória do Senhor se manifestou quando aquele objeto de ouro foi colocado ali no centro, com apenas as tábuas da lei do Senhor lá dentro. E quando o povo começou a adorar, a Bíblia fala que todos eles se prepararam, todos eles se purificaram, se santificaram para aquele momento. E quando se juntou as tábuas da lei, a arca da aliança e a adoração do povo santificado, a presença e a glória de Deus se manifestou. Eu queria que tu repetisses comigo o tema que eu dei a esta palavra. Podes projetar aqui? Vamos dizer juntos: para desfrutar da glória é preciso santidade. Vamos dizer novamente: para desfrutar da glória é preciso santidade. Todos nós, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós ganhamos por herança, por bênção, por graça, nós ganhamos o nosso lugar no céu. Nós sabemos que nós nos convertemos, voltamos o nosso coração para Deus, então nós temos um lugar garantido na presença de Deus por toda a eternidade, se realmente nós fizermos isso de todo o nosso coração. Se nós nos arrependermos e nos convertermos de todo o nosso coração, nós temos um lugar no céu. Mas nós ainda continuamos aqui na terra depois disso. Nós não somos arrebatados no preciso momento em que nós nos convertemos, senão também nós teríamos que nos converter diretamente por revelação divina, porque se a pessoa que nos pregou o Evangelho tivesse sido arrebatada quando lhe pregaram a ela já não estaria cá para pregar para nós. E nós, quando nos convertêssemos, já não estaríamos cá para pregar para os próximos. Então, o Senhor nos mantém aqui na terra, certo? Nós estamos aqui. Nós temos uma vida ainda para ser vivida, nós temos um percurso ainda para percorrer com a nossa vida, no nosso dia-a-dia. Mas não há como nós desfrutarmos do melhor de Deus aqui na terra durante esse percurso se nós não vivermos em santidade. Porque o povo naquele momento, os sacerdotes, os levitas, eles tiveram que se purificar, eles tiveram que estar diante de Deus apresentados com o coração puro, com mãos limpas. Eles tiveram que se purificar de todas as suas iniquidades, de todos os seus pecados, pedir perdão, arrepender-se de todo o mal que tinham feito, para que eles pudessem estar ali. E mesmo assim, quando a glória de Deus se manifestou, eles não conseguiram ficar ali dentro. Porque Deus é santo e a sua glória é santa e nós não conseguimos lidar com isso na nossa carnalidade, na nossa humanidade. Nós não temos possibilidade de o fazer porque o nosso eu carnal é limitado, não consegue comportar a glória de Deus. Mas se nós não vivermos uma vida santa, íntegra, justa, diante de Deus, irrepreensível, nós não conseguimos desfrutar do melhor dele aqui na terra. Nós não conseguimos desfrutar da glória de Deus aqui na terra, da presença manifesta do nosso Senhor aqui na terra. Isso só é possível para aqueles que vivem em santidade. Eu não acredito que seja fácil uma pessoa perder a sua salvação, ok? Eu não defendo isso de forma nenhuma. Então, eu creio que é difícil o ser humano, depois de uma vez salvo, perder a sua salvação. Não acho que seja uma vez salvo, salvo para sempre, ok? Mas eu considero muito difícil um ser humano perder a sua salvação um dia que já aceitou Jesus como seu Salvador e se arrependeu. Mas isso é muito pouco, sabem? É muito pouco. Nós vivemos apenas uma salvação da nossa alma sem nós desfrutarmos da glória do Senhor manifesta na nossa vida, no nosso dia-a-dia.
caminhar na glória de Deus, andar na glória dele no nosso dia-a-dia, resplandecer a luz de Jesus através da nossa vida para aqueles que nos rodeiam, isso é só para quem vive uma vida santa diante de Deus. E o que me chamou a atenção foi que o que estava dentro da arca eram as tábuas da lei. As tábuas da lei foram colocadas. A arca estava a apresentar-nos ali que para nós podermos ser os comportadores da glória de Deus, nós temos que guardar a lei do Senhor dentro do nosso coração. Nós temos que guardar as leis que o Senhor nos deixou dentro do nosso coração. A Irene já falou um pouco sobre isso aqui. Aquela arca estava a simbolizar a lei do Senhor e a aliança dele com o seu povo. Ela é chamada de Arca da Aliança, porque ela simbolizava uma aliança. Nós ouvimos aqui já a passagem em que Deus faz essa aliança com o seu povo, em que ele diz: se vocês obedecerem às minhas leis, eu farei assim, 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 assim. Mas se vocês não obedecerem, eu farei assado, 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 assado. Nós já lemos isto aqui, eu não vou ler novamente porque já foi referido aqui. Então, nós já temos uma base do que é. Aliança tem regras. Eu não sei quando foi com quem é casado aqui, no seu dia de casamento civil. Nós, nos casamentos evangélicos, casamento religioso evangélico, costumamos ser um pouco mais breves nas nossas palavras, porque normalmente tem os convidados todos à espera. Ninguém está à espera de ouvir uma pregação num casamento religioso, né? As pessoas querem mesmo ir para o copo de água e comer, encher o bucho. Então, nós, pastores, sempre temos aquela tendência, né? As pessoas vêm ter connosco e dizem assim: se puder dar uma palavra mais pequena. E vocês sabem que eu falo, né? Então, se puder dar uma palavrinha mais pequena no casamento, porque é para nós despacharmos, não podemos perder muito tempo ali e tal, e não sei o quê, e vamos embora. Mas no meu casamento civil, a pessoa que me casou, eu não sei se ela era evangélica ou não, mas sei que ela deu-me um chá durante o casamento civil, vocês nem imaginam. Ela falou sobre as leis, ela falou sobre o respeito, ela descreveu todas as leis que falavam sobre o casamento, o que é que estava ali. Ou seja, ela apresentou-me as leis. Para eu colocar uma aliança num dedo com a minha esposa e assinar um papel em como eu sou casado com ela, eu tive que ouvir todas as leis e todas as responsabilidades. Não há aliança sem responsabilidade. Não há aliança sem regras. Não há aliança sem respeito. Não há aliança sem leis. Capite? Então, não há aliança com Deus sem regras nos serem dadas, sem haver um respeito pela lei do Senhor. Não existe isso. A aliança com Deus não pode ser unilateral. Deus conosco, mas nós fazemos o que nós queremos e quando nos lembramos, nós... Imagina viver assim um casamento. Isso não existe. A esposa está lá, toda dedicada ao seu marido, toda pomposa, a organizar as coisas, a cuidar de casa, a cuidar... E o marido está lá despreocupado com o casamento, não faz nada pela casa, não faz nada pelo casamento, não cuida das suas responsabilidades e acha que está tudo bem assim. Isso não existe. Todos nós sabemos em consciência que isso não existe. Não existe casamento assim. Esse é um casamento fadado ao divórcio. Não tem como. Mas nós queremos fazer com Deus dessa forma e achar que está tudo bem. Nós queremos viver a nossa vida como nos apetece, fazer as coisas que nos apetece e Deus continua com as suas responsabilidades de estar lá como o outro lado do relacionamento, a fazer o seu papel, mas nós fazemos o que queremos e quando nós nos lembrarmos de Deus, nós vamos ter com Ele e fazemos as coisas que lhe agradam. Não funciona. A aliança só pode ser feita quando existe respeito pelas leis das duas partes.
A presença de Deus é manifesta quando as leis estão guardadas no interior. O amor de Deus, a sua graça e a sua misericórdia estão disponíveis para todos. Mas a presença manifesta do Espírito Santo está disponível apenas para aqueles que realmente se entregam de coração e que vivem uma vida que agrada a Deus. Vamos abrir em Romanos 7. Amém, o Senhor é fiel mesmo. Romanos 7, versículo 7. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então é a lei que nos traz a consciência daquilo que é certo ou que é errado, daquilo que agrada a Deus ou desagrada a Deus. Para nós sabermos se algo agrada ou não agrada a Deus, nós vamos lá à Bíblia e nós buscamos as leis do Senhor que estão lá escritas. Deus deixou-nos assim uma lista bem grande. Nós temos os 10 mandamentos, que são os principais, mas depois foram entregues muitas outras ordenanças e mandamentos ao povo. Então, se nós tivermos dúvida daquilo que agrada ou não agrada a Deus, nós devemos ir buscar na lei. A lei não é pecado, mas ela nos traz a revelação do pecado. Jesus não veio para apagar a lei, como nós também já lemos aqui, mas ele veio para cumpri-la, para fazer a lei cumprida. E vocês sabem que quando Jesus esteve aqui na terra, ele aumentou mais ainda essas leis. Porque na lei estava escrito: não matarás, não furtarás, nós já vamos ler daqui a pouco, não cobiçarás. Mas com Jesus, na graça de Jesus, ele disse-nos assim: se tu pensares em matar alguém, tu já estás a cometer um homicídio. Na lei era olho por olho, dente por dente. Na graça, se tu pensares em arrancar o dente de alguém, tu já mereces que te arranquem o teu. Entendes? Já estás a pecar só por causa disso. Então não venham com tretas de que a lei foi abolida através da graça e de Jesus Cristo. Isso não existe. Até o sábado, que deveria ser santificado como o único dia da semana para ser santificado, hoje em dia tu tens de santificar todos, não é só o sábado. Não é só no sábado que tu tens de te separar para Deus, não é só no sábado que tu tens de te purificar para Deus, não é só ao sábado que tu podes fazer jejum, tu tens que santificar todos os teus dias. Então até a lei do sábado foi aumentada por Jesus quando ele veio aqui. Então a lei não é pecado, mas ela te mostra, ela te dá consciência de quais são os pecados que tu podes cometer, do que é que desagrada a Deus, para que tu deixes de desagradar. Então vamos lá ler Êxodo 20, a partir do versículo 3, vamos ler os 10 mandamentos. Êxodo 20, a partir do 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos só abrir um parênteses aqui nesta parte deste versículo. Deus diz-nos aqui que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração. Nós já falámos aqui sobre isto. Maldições hereditárias que são passadas de geração em geração.
Então há coisas na nossa vida que estão, infelizmente, no nosso DNA e nós precisamos de as eliminar da nossa vida. Então há pecados que destroem a santidade de Deus na nossa vida porque foram herdados pelos nossos antepassados e esses também precisam de ser quebrados para que nós não vivamos em pecado e iniquidade, ok? Então vamos destruir isso também, porque também faz parte de viver em santidade, quebrar todas as maldições e todos os pecados hereditários. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É lícito e é positivo tirar férias, tirar descanso, ok? Até Deus descansou e Ele não se cansa, ok? Então até Deus descansou e eu acho que nós devemos aprender que o nosso corpo tem limitações e nós precisamos de descansar também. Então glória a Deus pelas férias que existem na nossa vida. Né, irmã? Irmão Paulo? Aquelas férias abençoadas, vocês andaram lá a mandar fotos para fazer inveja, né? Amém. Foi benção, né? É, refrigério para a alma e para o corpo. Versículo 12. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então está aqui, honrar pai e mãe é um dos mandamentos. Nós devemos cumprir. Eu já vi até mães ali a fazerem sinal para os filhos, né? Bom. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Estes são os 10 mandamentos principais da lei do Senhor. Os 10 mandamentos são como se fossem a Constituição do Reino de Deus. Todos vocês sabem que nós temos leis de Constituição, certo? E depois nós temos as leis que saem no Diário da República. Então nós temos leis que são gerais e que não podem ser revogadas por nenhum presidente, por nenhum primeiro-ministro, por nenhum conjunto de ministros, ou seja, aquelas leis fazem parte da Constituição da nação e não podem ser revogadas, a menos que se juntem todos e que seja feito um censo e essas coisas todas, para que possa ser mudada alguma das leis ali da Constituição. Mas a Constituição, ela permanece. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que funciona por vários estados, cada estado tem as suas leis próprias, mas existe a Constituição da nação e nenhuma lei própria de nenhum estado pode revogar ou pode ir contra as leis da Constituição. Então, estes 10 mandamentos são a Constituição do Reino de Deus aqui na Terra. E não há como nós fugimos a eles. Nós não podemos revogar nenhuma destas leis, nós não podemos fugir delas. Vocês sabem que, por exemplo, durante a pandemia, houve muita incerteza acerca dos cultos, se deveríamos fazer cultos, se não deveríamos fazer. Nós optámos em vários momentos por não fazer, porque achámos que o ajuntamento das pessoas poderia ser um meio de propagação mais rápido. Hoje em dia já ninguém quer saber do Covid, já nem se lembram do Covid. Mas naquela altura, toda a gente estava em pânico por causa do Covid e porque o Covid vai chegar a muita gente, isso tudo. Só que a lei da Constituição dava-nos liberdade de nós nos reunirmos para cultuarmos a Deus se nós quiséssemos. Ninguém nos podia proibir de nós nos reunirmos como igreja para cultuar a Deus. Porque o direito de culto é um direito constitucional. Está nas leis constitucionais do país e não pode ser revogado por nenhum decreto-lei que seja feito pelos homens depois disso.
Então, se nós, como igreja, batêssemos o pé e disséssemos, não, nós vamos nos reunir na mesma, nós vamos estar juntos na mesma, porque é um direito constitucional, o Estado não nos podia fazer nada. Nós optámos por não o fazer por uma questão de coerência, por uma questão de acharmos que era o correto. Mas para vocês entenderem que as leis constitucionais não podem ser quebradas por outro tipo de lei que seja lançada depois. Então estes 10 mandamentos são, sem dúvida nenhuma, a constituição dos mandamentos de Deus. E são leis que precisam de ser guardadas no nosso coração. Se tu vives em adultério, jamais tu irás desfrutar da glória de Deus na tua vida. Se tu queres matar fulano, ciclano e beltrano que te estão a chatear na tua vida, tu não vais usufruir da glória de Deus. Porque o teu intento, no teu coração, existe um desejo de cumprir de deixar de cumprir, aliás, uma lei que te diz que não podes matar ninguém. Então, se existe um desejo no teu coração, se existe uma inimizade tão grande no teu coração ao ponto de tu achares que aquela pessoa, se não estivesse cá, era melhor do que se estivesse, já é um princípio para tu não estares a desfrutar da glória de Deus. E muitas das vezes a pessoa pensa, mas eu não sei, eu busco tanto a Deus, eu tenho tanto desejo de receber mais de Deus, eu tenho tanto desejo de ser cheio do Espírito Santo, eu tenho tanto desejo de desfrutar da glória de Deus na minha vida, mas parece que Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu, tu é que te esqueceste dos mandamentos dele. Alguma coisa está a falhar. Quantas pessoas não têm a sua vida desbloqueada em tantos aspectos, não vivem uma vida a usufruir do melhor de Deus para a sua vida, por não honrarem, por exemplo, a lei de honrar pai e mãe. Há pessoas que vivem sem desbloqueios em áreas até práticas e comuns da sua vida, do seu dia-a-dia, porque no seu coração estão a desonrar o seu pai e a sua mãe. Eu estava a ouvir uma palavra acerca deste tema esta semana também, porque depois fui tentar aprofundar um pouco mais, e na palavra a pastora estava a falar sobre uma irmã da igreja que tinha partilhado com ela o testemunho de que tinha ouvido uma palavra sobre maldições, sobre males assim, de coisas hereditárias e isso tudo. E ela tinha entendido que ela precisava de honrar o seu pai. E ela morava nos Estados Unidos e estava à espera de um visto para poder viver lá legalmente há muito tempo. E nunca mais saía esse visto. E ela disse que quando estava a ouvir a pregação daquela pastora há um tempo atrás, que ela sentiu no coração dela, é por causa disto. Eu vou pedir perdão ao meu pai, eu vou conversar com ele, eu vou liberar perdão sobre a vida do meu pai também. E assim que ela fez isso, uma semana depois o visto dela saiu. Há coisas na nossa vida que estão bloqueadas porque nós não estamos a obedecer a princípios espirituais. Porque estas leis são naturais, mas elas nos trazem princípios espirituais. Então, se há coisas na tua vida que estão bloqueadas, que não estão a desenvolver, que não estão a ganhar um rumo, vai observar as leis do Senhor e vai tentar entender o que é que tu estás a falar. Pede revelação a Deus, que te traga revelação do que é que está a falhar no teu cuidado em observar as leis do Senhor, no teu coração disposto a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Há gente que não consegue usufruir de uma vida abençoada e próspera porque todo o tempo está a cobiçar as coisas dos outros. Não consegue viver uma vida de prosperidade porque a vida dela não está baseada nas coisas que Deus lhe está a dar, mas está baseada nas coisas que o outro tem e que ela quer ter também igual ao outro. Aí tu ficas o tempo todo a olhar, fulano tem, o Léo tem um carro novo agora, todo chique. Por que ele tem e eu não tenho? Por que a Irene anda a pé e o Léo anda de carro?
né? De Mercedão. Por quê? E aí a Irene, eu vou usar a Irene porque eu sei que ela não é assim. A Irene começa a dizer, Deus dá para o Léo, não dá para mim. Esse puto, esse miúdo ainda, uma criança ainda, fez 18 anos há pouco tempo. Já tem 24, né? 23, vais fazer 24. É um homem. É um homem. Ainda não está com o H grande, mas já está homem. E a Irene começa no seu coração a deixar aquilo fermentar. Mas porquê que Deus deu a ele? Porquê que Deus não distribuiu e não deu um Clio a ele e um Peugeot a mim? Pronto, com o dinheiro do carro dele... E nós ficamos a viver, a pensar naquilo que o outro tem, naquilo que o outro alcançou... E nós não sabemos o que é que o outro fez para ter aquilo que tem, o quanto o outro se sacrificou para ter aquilo que tem, o quanto aquele pode estar debaixo de uma graça financeira que nós não temos, porque não será igual para todos nós. Uns são ricos, outros são lindos como eu. Não dá para ter tudo. Entendem? Não dá para ser... Cada um tem a sua graça, né? Não tem como, entendem? Porque a cada um é dado uma graça, a cada um é dado uma porção. E nós não temos que estar a olhar para a graça e para a porção do outro e cobiçar a graça e a porção do outro. Nós temos que olhar quais são as virtudes que o Senhor está a manifestar na minha vida, no meu coração. O que é que o Senhor está a fazer em mim e através de mim? O que é que o Senhor quer fazer? O que é que o Senhor quer trabalhar? E tantas pessoas ficam presas aqui a cobiçar aquilo que o outro está a fazer. Quantas pessoas ficam na fofoquinha a falar da vida dos outros, a aumentar as coisas dos outros? Ai, porque fulano fez assim, tu nem sabes, mas fica só entre nós. Mas esse só entre nós já foi só entre 5 ou 6. Não contes a ninguém. Gente, essa história do não contes a ninguém é a maior falácia do século, né? Porque assim, eu conto ao meu melhor amigo, mas o meu melhor amigo também tem outros melhores amigos e também vai contar ao seu melhor amigo. Quando chega lá, ao final, já toda a gente soube. A vergonha virou pública. A pessoa não entendeu o não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É uma lei. É uma das leis irrevogáveis. Mas Deus não me abençoa. Eu estou aqui há tanto tempo na igreja e o Senhor não fala comigo. Está farto de falar com o fulano, mas não fala comigo. Tu não dás espaço para Deus falar contigo, porque a tua boca está tão cheia de peçonha mortal, que é aquilo que a palavra de Deus fala, para aqueles que falam da vida dos outros, é peçonha mortal. A tua boca está tão cheia de peçonha mortal, falas tanto sobre as coisas dos outros, que não dá tempo nem espaço para Deus falar sobre a tua vida. É uma lei irrevogável. Não tem como. Não adulterarás. Todos nós sabemos que é errado trair a esposa ou o esposo, né? Toda a gente sabe isso. Seja crente, não seja crente, toda a gente sabe isso, né? Mas é muito mais além do que isso. Porque se tu és casado com a tua esposa, mas estás sempre a olhar para as outras, também estás a cometer adultério no teu coração. Por mais que seja uma encrenca de 2 pernas na tua vida, é a mulher que tu escolheste e com quem tu vais viver para o resto da tua vida. Se escolheu errado, tivesse escolhido certo. Eu estou a ver os casais aqui todos a rir uns com os outros. Ó. Vocês estão em vergonha. Ninguém te apontou uma arma à cabeça para casares com essa mulher, então aguenta agora, né? Se vira.
Ninguém te obrigou a casar com esse homem. Estavas toda apaixonada no momento que casaste com ele, não viste as outras coisas, tivesses visto antes, agora já não tem como voltar atrás. Por isso é que é preciso nós pensarmos, orarmos, buscarmos uma direção de Deus antes de nós casarmos, porque depois já não tem volta. Porque se depois vives um casamento com a tua esposa ou com o teu esposo a pensar no outro ou na outra, acabou. Glória de Deus não existe para a tua vida. Não tem como. É uma lei irrevogável. Solteiros, vocês pensem bem antes de casar, hein? Vão ter que acordar ao pé dessa pessoa a vida toda. Romanos 7, novamente, mas agora a partir do versículo 14. Romanos 7, a partir do versículo 14, diz assim: Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ou seja, eu quero fazer as coisas certas, mas eu não estou a conseguir fazê-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então nós nos tornamos escravos da lei que nós seguimos. Existe a lei do Senhor, a lei do Espírito, e existe a lei da carne, a lei do homem, a lei do pecado. Qual é a lei que tu estás a ser escravizado? Estás a viver escravo das leis espirituais de Cristo ou estás a viver escravo das leis malignas de Satanás? Se tu fores escravo das leis espirituais de Cristo, tenho uma ótima notícia para ti. Tudo te vai bem. A tua vida vai continuar, vai prosseguir. Se nós vivemos no Espírito, se nós vivemos orientados pela palavra do Senhor e dirigidos pelo seu Espírito Santo no nosso dia-a-dia, no nosso proceder, nas nossas escolhas, em tudo o que nós somos, em tudo o que nós fazemos, a nossa vida vai correr bem. Mas se nós somos escravizados pelo pecado, pelo maligno, a nossa vida não tem como dar certo. Nós vamos sofrer, passar as passinhas do Algarve aqui, nesta terra. Eu não estou a dizer que uma vida debaixo da lei do Espírito é uma vida sem qualquer tipo de sofrimento. Ok? Mas quando nós vivemos debaixo da lei espiritual, da lei de Deus, todo o sofrimento que nós vivemos se transforma em glória, em vitória. Mas quando nós vivemos debaixo da lei do pecado, todo o sofrimento que nós vivemos trata-se de mais sofrimento ainda. E torna-se em mais tristeza ainda, e mais profundamente nós nos tornamos, até que nós chegamos ao fundo do poço. E aí há aquele velho ditado de quem não vem pelo amor, vem pela dor. Por que não escolher vir pelo amor? Pelo amor ao Deus que nós servimos, ao Deus que nós amamos, ao Deus que nós nos agradamos da sua presença. Em vez de nós termos que ser sujeitos à dor para nós podermos nos achegar a Deus. Aí, os mais entendidos da palavra, que estudam mais a palavra, viram-se e dizem assim: João, mas logo a seguir, não leste o versículo a seguir? O
capítulo 8, versículo 1, começa logo assim: agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não existe mais condenação para a minha vida. Chumbaste na cadeira de hermenêutica, já. No estudo da palavra de Deus já chumbaste, porque a palavra de Deus não se baseia em versículos isolados. Existe um contexto na sua palavra. Então, vem de todo o contexto do capítulo 7, onde tu entendes que existem leis e que tu precisas de respeitar essas leis. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, para aqueles que realmente estão em Cristo Jesus. Que fazem segundo Cristo Jesus fazia. Que agem como Cristo Jesus agia. Que estão aqui na terra a fazer e a dar continuidade às obras que Jesus começou há cerca de 2000 anos atrás. Então, se tu queres viver uma vida sem condenação, tu precisas viver uma vida como Cristo viveu aqui. Mas há tantas pessoas a usarem este versículo para dizerem: já não temos condenação nenhuma. Nós nos convertemos e de repente saiu toda a condenação da nossa vida e nada mais nos acusará o resto da nossa vida. Experimenta cometer um pecado para ver se Satanás não te vai acusar logo. Certinho, direitinho. Porque a nossa salvação, ela precisa de ser alimentada, precisa de ser mantida, ela precisa de ser constante, crescente na nossa vida, sabem? Nós fomos salvos um dia e nós continuamos salvos o resto da nossa vida. Nós continuamos a buscar o mesmo Jesus que provocou arrependimento na nossa vida no dia da salvação. É o mesmo Jesus que te vai provocar arrependimento todas as vezes que tu quiseres pecar. É o mesmo Jesus que vai te incentivar a tu andares em santidade como Ele andou para agradar ao Pai. Entendes? Não há como nós fugirmos disso. Vê os versículos 4 a 8 do capítulo 8, que diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então os preceitos da lei se cumprem em nós quando nós andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne está para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós entendemos aqui que é para os que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. Para os que estão a viver no Espírito e não os que estão a viver na carne. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda que os filhos de Deus se posicionem como filhos santos e irrepreensíveis que fazem a diferença no mundo em que nós vivemos e assim possam revelar a glória de Deus. Toda a criação espera pelo Pratas, pela Ana, por todos vocês que estão aqui. Toda a criação espera por mim, por nós, que revelemos a glória de Deus através da nossa vida. Mas isso só é possível para aqueles que vivem segundo o Espírito. Quando nós estamos lá fora, nós vemos tantas coisas a acontecerem, tantas pessoas tristes, abatidas, tantas pessoas oprimidas. E nós
somos aqueles que precisamos de levar a luz a essas pessoas, que precisamos de manifestar. E se houver algum tipo de dúvida sobre quais são as obras da carne e quais são as do Espírito, então aqui vai. Gálatas 5, versículos 16 a 26. Vamos ler. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Se vocês tiverem dúvidas ainda, baseado nos 10 mandamentos, aqui vai um reforço sobre as coisas que são obras da carne e obras do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos. Prostituição. Para quem tiver dúvidas, não é só rodar a bolsinha na avenida, ok? Prostituição é qualquer tipo de desvio sexual, é qualquer tipo de tu teres um relacionamento sexual fora do contexto para o qual ele foi criado, que é marido e mulher dentro de casa. Ou num hotel onde vocês quiserem ir, ok? Não tem que ser necessariamente dentro de casa. Eu falei e de repente caiu aquela real, tipo, não, só em casa não. Mas cuidado com os sítios onde vocês estão, ok? Prostituição, impureza. Impureza é pensamentos que não são puros, porque não é só cometer os atos de prostituição. A pureza tem que estar na vossa cabeça também, ok? Lascívia, que é sensualidade, ok? Traduzindo, a lascívia é aquela sensualidade, né? Mas toda a gente sabe, né? Meninas e meninos solteiros, queridas e queridos, vocês não precisam mostrar o vosso corpo para agradarem a ninguém, porque o vosso corpo é uma caixinha guardada para o vosso marido e para a vossa esposa, ok? Então não é... E se alguém ganhar um marido ou uma esposa apenas por causa do corpo, tudo o que vão ter no resto da vida é o vosso corpo mesmo, ok? Então, o vosso corpo vai ficar flácido em alguns momentos, o vosso querido e amado em algum momento vai ganhar uma barriguinha de cerveja, sem a cerveja. A vossa esposa vai ter algumas coisinhas que vão ficar mais flácidas e mais caídas, né? Mais cheinhas, mais com alguns rasgozinhos assim, umas estrias, umas coisas assim do género. Então, a beleza física não vai durar para sempre. Então, não se iludam. Se vocês vão só por causa disso, não se iludam. Se as mulheres hoje em dia... Eu vejo assim, as raparigas hoje em dia tentam sensualizar tanto para atrair os maridos, tudo o que vão conseguir atrair são esses moleques que só olham para o corpo. Se tu queres um homem a sério que vai cuidar de ti, então sê uma mulher a sério, para mereceres um homem a sério. E os homens a sério é a mesma coisa. Se tu queres ser uma princesa, sê um príncipe. Ok? Capites? Idolatria. Idolatria não é só tu ficares lá com uma estatuazinha na tua casa, ficar ali... Tu podes idolatrar um carro. Ouviste, Léo? O Léo saiu na rifa hoje. Tu podes idolatrar um filho, uma filha. Tu podes idolatrar alguém que se torna o teu ídolo, a pessoa mais especial na tua vida. E tu fazes tudo por causa daquela pessoa e ele está no lugar de Deus na tua vida. Feitiçarias. Isto aqui acho que não é preciso explicar muito, né? Acho que toda a gente sabe o que é uma feitiçaria, né? E que se cometer não é de Deus, né? Mas também não podem fazer feitiçaria gospel, ok? Porque há gente que acha que tem a macumba e a boa cumba. Não existe, ok? Não existe feitiçaria gospel. De ficar ali a fazer mezinhas em casa para que a pessoa
te queira ou goste de ti, ou ficar ali a querer o mal para o teu irmão e tu ficas a fazer aquela oração: Senhor, eu não quero o mal dele, mas se cair um piano em cima da cabeça dele, também não vai fazer mal. Assim, cuidado com o tipo de feitiçaria gospel que tu queres fazer aí na tua vida, ok? Inimizades. Se tu tens alguém que é teu inimigo... Porfias, que são contendas. Isto aqui vem um período assim que vai falar sobre relacionamentos, né? Inimizades, porfias, contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, tudo sentimentos ruins que pairam sobre as outras igrejas, mas não sobre a nossa. Amém? Em nome de Jesus. Só na igreja do lado. Bebedices. Beber não é pecado, né? O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Então, assim, não é a bebida em si que é o pecado. É tu entrares na bebedice. É tu não conseguires viver sem tomar um copo. É tu não conseguires ter uma refeição sem tomar o teu copinho. Okay? Se tu não consegues ter uma refeição só com água, alguma coisa está errada aí. Porque o teu corpo foi feito para sustentar água. As outras bebidas são bebidas extras. Então, bebam água, tá? Publicidade aqui. Beba água, Diego. Que essas pedras já estão a dar cabo da tua vida. O Diego já foi 2 vezes para o hospital com pedra no rim. Bebam água, gente. 2 vezes também? Eita. Vamos fazer aqui uma campanha. Bebam água. Vou pôr no grupo todos os dias. Bebam água. Bebam água. Graças a Deus eu bebo muita, senão também não sei. Mas assim, bebedices é errado. Pessoa que não sabe sair socialmente sem beber um copo de álcool não sabe viver, né? Na verdade. Porque não é o copo de álcool que vai trazer a felicidade. Nós temos que ser felizes connosco mesmos, sem uma influência externa. Glutonarias. Que reação foi essa? Eu só disse glutonarias, Irene. Gente, tem muita gente aqui nesta sala, não é só Irene, não sou só eu. Muita gente aqui nesta sala que precisa de moderar neste quesito, né? Eu estou a ler um livro agora, que é o Plano Daniel, do Rick Warren, que fala exatamente sobre isto, né? E ele começa o livro por dizer: tanta gente gorda. Porque ele estava num batismo na igreja dele de mais de 800 pessoas e ele estava a batizar todas, e o pensamento que veio à mente dele foi: tanta gente gorda, dói os meus braços já de ter que levantar essa gente toda. Aí ele estava a pensar nisso e de repente ele pensou assim: espera, mas eu sou o pastor deles, eu também estou acima do peso. Então, no domingo seguinte, ele chegou à igreja, pediu perdão à igreja por não ser um exemplo. Vou fazer o mesmo aqui também. Peço perdão por eu não estar a ser um exemplo para vocês nessa área. Porque eu não posso só pregar sobre as áreas que me convêm, sobre as áreas que eu gosto. Então, eu tenho que ser um exemplo para a igreja como pastor em todas as áreas. E peço perdão de coração. Eu não estou a falar... Eu estou com vontade de rir, mas... Mas é de coração, ok? Eu peço perdão mesmo, porque nós precisamos de cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, ok? Eu já comecei. Então, aí ele fez um movimento na igreja, ele achou que ia pedir perdão e ia pedir a algumas pessoas para o ajudarem, para participarem juntamente com ele. Depois, quem quiser o livro, eu posso emprestar, depois de eu acabar de ler. Mas ele disse assim, que lançou um desafio: irmãos, quem quer me apoiar neste sentido e tal, e nós estamos juntos, assim, num propósito. E ele achou que umas 40 pessoas na igreja, a igreja dele é muito grande, tem mais de 30 mil pessoas. Ele achou que 80% das pessoas nos Estados Unidos são obesas, acima do peso, então 85%. Então ele pensou: de
todos esses obesos da minha igreja, uns 40, devem dizer, está bem, pois vamos lá fazer isso. Mas foram 12 mil pessoas da igreja dele que entraram no propósito com ele, e no primeiro ano eles perderam 177 mil quilos em conjunto na igreja. Então foi uma igreja que se tornou muito leve. 177 mil quilos a menos, o edifício sofria para aquele povo estar lá todo reunido dentro, né? Então melhorou muito depois disso. Então, pelo bem aqui do nosso espaço também, para que este chão se aguente muitos anos, né? Vamos perder peso. Então, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É pesado isto, né? Quase tão pesado como nós. A pessoa que pratica glutonarias não herda o reino de Deus. Não usufrui do melhor do reino de Deus aqui na terra. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Traduzindo por miúdos, quem vive desta forma não precisa sequer de olhar para a lei, porque já está no caminho certo. Quem não vive desta forma, vá lá ler as leis todas, por favor. Bem rápido. E mude. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando Jesus curou o paralítico de Betesda, ele curou daquela enfermidade. Ele estava há 38 anos debaixo de uma enfermidade. Paralítico, sem poder andar. Aí Jesus cura o paralítico de Betesda e, passado um pouco de tempo, ele diz assim: fostes curado, vai e não peques mais. O que é que Jesus quer dizer com este vai e não peques mais? Vai, mantém um padrão santo. Nós não sabemos o que é que originou aquela enfermidade na vida dele. Mas provavelmente para Jesus dizer isto é porque ele sabia que essa enfermidade tinha sido originada através de um pecado na vida dele. Então Jesus diz assim: para que tu não piores o teu estado, ou não fiques pior ainda do que aquilo que tu estavas, vai e não peques mais. Se nós queremos um milagre de Deus na nossa vida, nós precisamos de ir e não pecar mais. Nós precisamos de fazer da santidade a nossa rotina. Para a mulher adúltera, o que é que Jesus disse também? Vai e não peques mais. Ninguém te condenou aqui, ok, eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais. Vocês acham que Jesus estava com a esperança que aquela mulher não pecasse nunca mais na vida? Era uma mulher adúltera, foi pega em pleno adultério. Ela fazia daquilo o seu dia-a-dia. Vocês acham que uma pessoa assim, de repente, por causa daquele momento, muda radicalmente a sua vida ao ponto de nunca mais na sua vida pecar? Não, gente. Mas Jesus colocou-lhe essa responsabilidade. Vai e procura manter um padrão de santidade que seja irrepreensível diante dos homens. Porque eles não te acusaram agora, porque eu estava aqui. Mas se eles te apanharem outra vez, eles vão te acusar. E se eles não te acusarem, Satanás vai te acusar. Então vai e não peques mais. Vai e mantém um padrão. Não seja apenas um arrependimento momentâneo, porque isso é remorso. Um arrependimento que não provoca uma transformação de vida, uma metanoia, uma mudança, é um remorso. Quando a pessoa nos pede perdão por alguma coisa que fez,
mas depois volta a cometer a mesma coisa, então ela não estava a sentir arrependimento naquele momento, ela estava a sentir remorso por aquilo que ela nos praticou. João Batista praticava o batismo do arrependimento. Ele falava para as pessoas: arrependam-se, mudem o vosso estilo de vida, não continuem com essas práticas. Jesus disse da mesma forma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, a palavra é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. 1 de Pedro 1, versículos 13 a 16, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, se vocês hoje são filhos de Deus, já se converteram, já mudaram, não voltem às vossas paixões antigas, mantenham o vosso coração firme em Deus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus e nós temos um arrependimento genuíno na nossa vida, no nosso coração, nós deixamos de ser pecadores. Isso fazia parte da nossa classe antiga. Nós passamos a ser santos, ok? Nós ganhamos uma nova identidade com Cristo. Nós passamos a ser santos. Então não te consideres mais um pecador. Isso faz parte da tua velha vida. Tu hoje és um santo. És um dos santos de Deus, chamado para cumprir a vontade do Senhor através da tua vida. Então, eu não gosto de ouvir as pessoas a dizerem: eu sou um pecador. Os cristãos, quando estão a dar o seu testemunho a alguém, dizem: eu sou um pecador. Não, tu não és um pecador, tu já foste um pecador. Tu hoje és um santo, que comete pecados de vez em quando, mas que tem o Espírito Santo dentro do seu coração para te trazer a justiça, para te trazer a revelação daquilo que tu fizeste. Na tua antiga vida, quando tu eras ainda um pecador de verdade, tu não tinhas o Espírito Santo dentro do teu coração para te dizer: opa, isso está errado, volta atrás. Mas tu hoje tens. Então tu ganhaste a qualidade de seres santo. Mas para tu manteres essa tua qualidade, tu precisas ter novas práticas. As práticas de uma pessoa que é santa e que vive debaixo da santidade de Deus. Então, sede santos, porque o Senhor é santo. E para terminar, eu gostava só que nós lêssemos aqui em Hebreus. No capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 4. Eu queria pedir que vocês ficassem em pé, que é para vocês darem uma esticada aí no esqueleto. Hebreus 12, versículo 4 diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até ao sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo o filho a quem aceita. Quantos são pais aqui e precisam de castigar de vez em quando os vossos filhos? O meu filho tem 1 ano e meio e às vezes eu já o tenho que pôr de castigo. Ontem nós sentámos-lo na cadeirinha e dissemos: não sais daí enquanto não aprendes a lição. Ele não aprendeu, porque ele fez exatamente a mesma coisa assim que saiu da cadeirinha. Mas eu não privei de o fazer passar por aquele momento, porque eu sei que é correção para a vida dele. Então não é falta de amor do Senhor por nós quando Ele nos corrige, quando nós estamos errados. É porque Ele nos ama. É para a disciplina que vocês perseveram, Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o Pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam,
e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E nós não estamos a ler aqui, não existe nenhuma incoerência nas Escrituras, ok? Então Jesus não nos está a dizer aqui, se vocês não viverem uma vida santa aqui, vocês não vão para o céu. Não é isso. Sem santificação aqui na terra, vocês não verão o Senhor aqui na terra. Vocês não vão ver Deus agir na vossa vida, no vosso coração, a mostrar a sua glória, a sua presença, se vocês não viverem uma vida santificada. Então vocês não vão desfrutar o melhor da glória de Deus aqui na terra, se vocês não viverem uma vida santificada. Qual é que é o tema da nossa palavra? Podes pôr aí novamente, David? Para desfrutar da glória é preciso santidade. Fecha os teus olhos no lugar onde tu estás. Queria pedir ao louvor que pudesse subir. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos ser santos. Nós precisamos de viver em santidade, uma santidade que te agrade. Nós precisamos verdadeiramente de ter um coração decidido na tua presença. Nós precisamos de mudar o nosso proceder, o nosso agir. Nós sabemos que em nós mesmos, a nossa carne, não existe bem algum. Não existe nada que seja agradável aos teus olhos, mas tu nos amas e tu queres despertar em nós um desejo de santidade. Tu queres despertar em nós um desejo de mudança. Tu queres despertar em nós um desejo de nós sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Trabalha em nós, Senhor. Molda-nos, Senhor. Traz-nos, Senhor, a consciência do pecado, das coisas que nos têm afastado do melhor da Tua presença, Deus. Vem falando, Senhor, a cada pessoa aqui, Senhor, nesta manhã, Deus. Fala a cada coração nesta manhã aqui neste lugar, Senhor. Com base em tudo aquilo que foi ministrado aqui, Senhor, Tu possas vir trazer revelação ao coração de cada um das coisas que precisam de ser mudadas, das coisas que precisam de ser melhoradas em cada um. Quais são as atitudes que precisam de ser diferentes? Qual é a postura, qual é o posicionamento que precisa de ser diferente em cada um de nós? Ajuda-nos, Senhor, a santificarmos, Senhor, ajuda-nos a afastar das obras da carne. Que nós possamos entender que nós já não somos escravos da carne, nós já não somos escravos do pecado. Nós estamos debaixo das leis espirituais de Cristo, mas nós precisamos de viver como Cristo viveu para nós desfrutarmos dessas leis.